Irmãos, eu vou, hoje a ministração, Deus tem me incomodado ao coração, mas antes de fazer essa ministração, nós vamos, o tema é Absalão, o silêncio da omissão paterna. Absalão, o silêncio da omissão paterna. Ainda bem. Bonita imagem. Bonita imagem. Irmãos, antes de passar exatamente a essa ministração, eu preciso ler o texto que está em 2 Coríntios 5,17. O texto que está em 2 Coríntios 5,17 diz assim: pelo que se alguém... Você vai colocar aí? 2 Coríntios 5,17. Não, se não quiser também. Isso. Você pode ler comigo? Vamos ler bem forte. Vamos ler de novo. Você pode aplaudir o Senhor? Tremendo isso. Tremendo isso. Ninguém carregue jugo desigual, pesado. Nada. Você hoje é nova criatura. Por que eu preciso falar isso? Porque o texto que nós vamos ler é pesado e a ministração que nós vamos ter hoje é pesada. Amém? Abre a sua Bíblia então em 2 Samuel 13. Eu tenho essa preocupação para que você sempre guarde no seu coração que Deus ama você muito. Amém? Deus é apaixonado por você, te leva no colinho, como o bom pastor leva no colo. Mas nós vamos ler essa palavra porque Deus quer. Eu falo para você uma coisa. Às vezes eu oro ao Senhor, durante a semana eu vou orando, eu leio, oro ao Senhor, pego a Bíblia, e Deus coloca algumas coisas no meu coração que às vezes eu discordo. Às vezes não é coisa agradável de falar, não é coisa que eu me sinta nem seguro em falar. E eu pensei nisso, e aí eu falei, talvez eu mude no domingo a ministração. Eu acordei hoje com a televisão, com um pastor terminando a ministração dele assim. Gostaria muito de ter a oportunidade de falar para vocês, mas o tempo não nos permite, de falar sobre a situação de Absalão. Gostaria muito, mas que outro faça. E terminou. Eu falei, hein? Então, Deus quer que eu ministre hoje sobre Absalão, e eu vou fazer isso, entendeu? Mas eu quero lembrar a você que não haja no teu coração nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de remorso, porque o Senhor, Ele ama você, e você, mediante a graça que foi concedida, hoje, pela palavra, você é nova criatura, amém? Eu vou, como é um texto muito específico, eu não vou seguir por ali, tá? Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, o qual lhe disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mudirás? Então lhe disse Aminon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te
doente quando teu pai vier visitar-te. Dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a sertã e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse Aminon, fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou ela dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon, levanta-te, vai embora. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço, que o servia, e disse, deita fora a esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração. Por isso, assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Querido Deus, meu Pai amado, que esta palavra venha a entrar com o teu propósito na vida dos teus filhos, porque nós necessitamos de beber das tuas fontes, meu Pai, e aprender dos teus princípios, meu Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar esta mensagem, guardando as mentes, Senhor, para que eles possam não se envolver em distração, mas que o coração de todos nós esteja aberto ao teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra traz algumas coisas muito importantes para nós e a seriedade é tão grande porque nós queremos falar exatamente sobre Davi. Na nossa vida nós temos uns projetos que são prioritários, né? Nós somos guerreiros no dia a dia. Muitas pessoas encaram o labor diário como uma batalha tremenda e vão, enfrentam, conquistam, ganham dinheiro, ganham poder, ganham situações maravilhosas, ok, bacana. Mas Davi fez isso.
Davi foi usado por Deus para enfrentar uma batalha política tremenda, que foi quando ele estava diante de Golias. E ele venceu essa batalha e Deus deu a ele força para que ele pudesse enfrentar todas as outras batalhas, porque Davi era um rei segundo o coração do pai, amém? Por que isso significa? Significa que Saul foi um pedido do povo de Israel, que Deus concedeu, porque o povo de Israel queria ter Saul por rei, queria ter um rei, enquanto Davi foi alguém que Deus ungiu para que fosse rei no lugar de Saul. Então, Davi era um rei segundo o coração de Deus, segundo a escolha de Deus. Mas Davi, ele tem um pecado que é um pecado terrível na vida do crente, na vida do cristão, o pecado da omissão. Quando você lê a história de Davi, o primeiro pecado grandioso de Davi foi quando ele não foi à frente da batalha, ele ficou em casa. Diz a palavra assim: no tempo em que os reis batalhavam à frente do seu exército, Davi naquele dia resolveu ficar em casa, e porque ficou em casa, ele armou uma brecha ao pecado que foi alcançando o seu coração, para que Betsabé fosse mulher dele. A história não vem ao caso aqui, mas por omissão, ele não foi. Se ele estivesse fazendo aquilo que todo rei devia fazer, não teria acontecido aquela tragédia. E agora, a mesma coisa. Davi, que era um grande rei, não foi um grande pai. E por isso que a mensagem dessa noite é o silêncio da omissão paterna. Por que a gente está falando isso hoje? E por que eu fiz questão de mostrar para você que você é nova criatura? Porque eu vou falar uma coisa. Dentro de nós temos alguns modelos, alguns tipos. Quando você fala esse tipo, um esboço de pessoa que você tem dentro de você, que a psicologia chama de arquétipo. Você tem o arquétipo de pai, você tem o arquétipo de mãe dentro de você, a partir daquilo que você aprendeu e das noções que todo mundo tem dentro, né, do seu coração. Você sabe disso. Né? Você tem um padrão de pai. O que acontece na nossa vida quando alguma coisa nos prejudica com esta visão? Né? Você não tem o modelo a seguir. Você, na verdade, cresce com isso faltando no seu coração. Né? Se Deus não der providência no nosso coração, nós vamos sempre sofrer dessa falta desse arquétipo. Vê se você me entende. Eu não tenho o arquétipo de pai, ou pelo menos esse arquétipo de pai não é presente na minha vida. Então eu crio o quê? Um estereótipo. É um tipo estéril. É um tipo que não produz realidade. Quer dizer, o que nós necessitamos falar para você é que não adianta você ser um grande conquistador se você não conseguir formar na sua casa um lar, né? Há uma frase que eu coloquei aqui que é simples, mas verdadeira. Passamos uma vida construindo nossa casa e em 1 minuto percebemos que perdemos nosso lar. Você cultiva um monte de coisas, mas você esquece do essencial, que é ensinar à criança o caminho da presença de Deus, que é o único caminho que pode ocupar esse vazio. O vazio pode ser pela ausência paterna ou pode ser da omissão paterna. Porque às vezes o estar presente não significa estar com relevância na vida da pessoa. Não tem amor para dar. Não tem amor. Tem pessoas que vivem em lares e não receberam amor. Há pessoas que vieram de casas em que o pai batia na mãe. Há mulheres que foram violentadas na sua infância. São histórias espalhadas por aí. E a Bíblia está tratando de algo que é muito importante. A palavra diz aqui no final que o rei Davi, ele ficou irado com aquilo que Aminon fez. Essa história toda que eu estou contando para você para dizer que o rei Davi ficou irado, mas não fez nada. Não fez nada.
Porque nós estamos vivendo uma crise lá, uma crise de autoridade. Você pode ser uma autoridade fora e não ser uma autoridade dentro. Você pode, às vezes, abrir a sua guarda exatamente porque você não tem exemplarmente falado aquilo que é certo dentro da casa. E quando você não vive o amor, é muito difícil que você produza amor. Qual é a nossa grande vantagem? Qual é a sua grande vantagem? É que Jesus está dizendo para você, através de Paulo, que você é nova criatura. Jesus está falando para você, você é nova criatura. Aquele arquétipo de pai, aquele arquétipo de mãe que eu não tive, o Senhor está suprindo isso na minha vida por um amor que é superior. Agora, Ele vai dar entendimento a você. Pai, essa palavra hoje, ela está dirigida a todos nós para que você possa entender, olha, Deus está falando comigo. Deus não quer dar para você e falar assim, olha o que Absalão fez com a irmã. Não, Deus não quer, Aminon, o que Aminon fez? O que Absalão fez com relação a Aminon? Porque o que vai acontecer? Do silêncio de Davi, nasce a revolta em Absalão. Absalão, a história é longa, Absalão ele se volta contra o pai, ele tenta combater o reinado do pai, ele mata o irmão. Então, olha que o mal não resolvido, ele provoca consequências dramáticas. Se você pegar esse texto aqui, você vai ver que ele é rico em exemplos. Jonadab, por exemplo, dá uma ideia para Aminon que veio lá do fundo do inferno. Jonadab estava próximo de Aminon, e o que vem falar assim, cuidado com as pessoas que estão próximas de você, porque nem sempre aquilo que aconselham a você e que são agradáveis a você, vem de Deus. Aminon estava, na verdade, com algo no coração que era, na verdade, sexual, era um desejo carnal, físico. Estava desesperado. O que o inferno fez com aquilo? Levou ele a um engano terrível através de um conselho de um amigo. É muito bom para a gente, irmãos, ouvir aquilo que é agradável. Ouvir aquilo que é agradável. A pessoa fala assim, rapaz, é isso mesmo, faz isso mesmo, mete o pé na jaca, né? E aí você vai, aquilo é bom, se casa com a sua vontade, com a sua ira, aquilo é bom. Mas não sei se é conveniente, não sei se está de acordo com a palavra, não sei se eu estou ferindo princípios de autoridade. Então, muitas vezes nós estamos vivendo circunstâncias na vida que estão nos mostrando, olha, isso só aconteceu porque não havia presença de Jesus ali. E é isso que nós estamos fazendo a diferença. Quando Jesus fala, você é nova criatura, significa que nós estamos vivendo uma nova história que não necessariamente precise da nossa antiga história. Isso que Jesus disse, olha, quando Jesus vira para Nicodemos e diz assim, olha, é preciso nascer de novo, ele estava dando, ele estava dando uma visão para nós. Era preciso nascer de novo. Espiritualmente, esquecer o velho homem, os traumas, os arquétipos, para sobreviver na presença do Senhor. Para formar um lar de acordo com os princípios do Senhor. Hoje pela manhã nós estudamos sobre os mandamentos, especificamente sobre a questão dos pais, a autoridade dos pais. O quanto isso faz falta para os filhos. O quanto os pais hoje estão deixando acontecer. Deixar acontecer, irmãos, é falta de amor. O amor é disciplina. O amor é você traçar um quadrado em que o filho fala assim, eu posso ir até ali, porque até ali é a minha segurança. Porque o pai fala para dar segurança ao filho. Esses princípios que faltaram na educação da casa de Davi.
A casa de Davi, me perdoa, mas era uma bagunça. Então ele é um exemplo daquilo que você não deve ser nesse aspecto. Não adianta você ser um grande cara fora se você, na verdade, não conseguir ser uma pessoa correta dentro. Irmãos, sabe o que eu gostaria muito de ver? Desculpa te falar isso aqui. Eu gostaria de ver todos os grandes pregadores e as grandes pregadoras sobre família junto com a família deles. Porque o histórico não é favorável. O histórico não é favorável. Você olha, às vezes, o pregador, ele está todo sábado, você vê que ele está em atividade. Sábado, domingo, segunda, sexta, sábado, e circula. Mas onde estão os seus filhos? Eu fui a uma grande igreja, não vou citar o nome por uma questão até que não vem a acrescentar. Fui a uma grande igreja, faz muito sucesso no Brasil. Se você soubesse a situação dos filhos e da esposa, você ia falar, por que eu vou tentar conquistar fora se eu não consigo conquistar dentro? Né? História que Deus está colocando aqui para nós. Deus está falando para nós aqui, falando, olha, se você quer grandes conquistas, procura essas conquistas na sua casa, delimitando o seu espaço, falando, olha, eu quero criar uma casa em que eu tenha esse padrão. Irmãos, porque em geral, claro, o arquétipo de pai que existe dentro de você, que existe dentro de mim, ele vai sendo preenchido, às vezes até de uma forma, muitos erros. Né? Muitos erros. Mas à medida que o tempo vai passando e eu me torno pai, aquele arquétipo que eu julgava com tanta rigidez, eu aprendo a ser mais maleável e mais misericordioso, que eu vou percebendo que a melhor maneira de entender o que é um pai é depois que eu deixo de ser filho. É aí que eu vou descobrindo que muitas vezes o pai não é a imagem da perfeição, mas pelo menos é a imagem da tentativa de alguém ser diferente. Né? Então, às vezes, quando você observa o pai falando para o filho, não faça assim. Não faça assim. Não mexa. E sendo autoritário. Irmãos, é a coisa mais triste do mundo. Nós fomos uma vez numa praia, convidamos uma amiga que tinha um menininho pequenininho. O pai ficava assim, eu estava deitado numa rede. Eu me lembro perfeitamente, a televisãozinha estava colocada em cima do móvel. O menininho, ele toda hora ele vinha e começava a puxar a toalhinha. E eu falei, filhinho, você vai derrubar a televisãozinha do tio, não mexa aí. E o pai ria. E o pai ria. Eu falei, a vontade que eu tenho, e toda hora eu querendo dormir. E, sabe aquele sessão da tarde que serve para você dormir? Né? Quanto pior o filme, melhor o sono, né? Você pim, plim. E aquilo, toda hora o menino ia lá e puxava aquilo. E eu falei, gente, não é possível que esse pai não reaja. Quer dizer, na verdade, qual é o momento? O momento de você impor limites para que o menino saiba, olha, se cair na sua cabeça essa televisão, né, porque é uma questão de proteção. Você fala assim, aí eu tive que virar, olha, você não vai tomar uma reação, não? Entendeu? Porque eu vou sair daqui. Se você sair daqui, eu vou ocupar a rede. Não fica na rede, eu vou sair. Porque senão você acaba ficando nervoso, porque você tem ali a falta de autoridade do pai, delimitando espaço, falando assim, ó, não vá. E às vezes você até vai ser desafiado em ultrapassar limites e aprender que o seu pai tinha razão. Né? Assim, puxa vida, o papai tinha razão. Né? Então, qual é a grande questão envolvendo aqui? A paternidade é um modelo que vem do céu. Paternidade é um modelo que vem do céu. Deus disciplina aquele que ama. Na palavra diz isso. Então a disciplina é expressão de amor. A indiferença é expressão exatamente de desinteresse. Então a gente precisa amar o pai, mesmo quando disciplinado, na perspectiva do filho, incorretamente. Porque mais tarde, muitas vezes, você vai perceber que tinha
correção naquilo. E nós precisamos perceber que muitos pais, por não terem exercido um papel digno do modelo a que se pretende, transformaram o que era um pequeno problema num grande problema e numa grande mentira. Né? Por isso que nós precisamos expandir o conceito de paternidade para que a gente possa enxergar nele um modelo de Deus. O judeu tem no modelo de Deus o modelo de poder. Jesus veio dar para a gente um novo modelo, ou um modelo mais próximo da realidade, que não exclui o poder, mas privilegia o amor. Deus é amor, Deus é Pai. Né? Então, a relação que a gente tem com Deus mudou completamente. Né? Então, o meu padrão de pai não deve ser firmado na autoridade, mas deve ser firmado no amor. Porque o amor, ele vai e volta. A mesma coisa com relação a pastor. A visão que hoje nós temos de pastor é uma visão empresarial, que é abominável perante Deus. O pastor, por expansão do princípio, ele é pai. Então, às vezes, o pastor vai corrigir, vai negar em coisas que Deus corrige e que Deus nega. E isso é adequado porque representa amor. E o pastor precisa ter amor paterno para que ele vá e volte. Para que você viva em família. Amém? Em Malaquias capítulo 4, versículo 6, vamos ver se há uma coisa bacana que Deus coloca para nós. O que significa esse relacionamento familiar? Né? Porque à medida que a gente planta discórdia, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seu pai. Isso é reciprocidade. O amor precisa de reciprocidade para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, vou falar aqui entre nós aqui. O que está acontecendo hoje aqui prenuncia um grande desastre da humanidade. Porque sequer você pode aplicar o mandamento de honrar pai e mãe. Porque tem muita casa que só tem pai e pai. E eu e mãe e mãe. Você sequer pode fazer isso. A negligência com a lei está provocando a ira de Deus. Por que a ira de Deus não desaba sobre nós? Porque nós temos hoje a mão do Senhor aguardando o tempo, remindo esse tempo. Às vezes você fala assim, Senhor, encurta isso. Mas todas as vezes que eu penso nisso, eu penso nas pessoas que não foram salvas. Pessoas que não viram a palavra, não viram o fazer de Deus em suas vidas. Não é? Quando Davi, ele entra nessa história, como um homem omisso. Porque ele estava muito envolvido com as coisas do reino dele, mas não da sua casa. E eu anotei em 2 Samuel 19, 6, uma palavra que foi dita por um personagem também, pelo qual tem muito carinho, até pelas relações que evocam. Não foi bem aí, né? Quem pode ler para nós? É o capítulo inteiro. 2 Samuel 19, 6. Amando aos que te odeiam e odiando aos que te amam. Amando os que te odeiam, que eram as pessoas que estavam no reino, e odiando aos que te amam. O que esse personagem que se chama Joabe queria falar com Davi? Fala, Davi, você está amando as pessoas lá de fora e está odiando os seus servos, aquelas pessoas que estão aqui dentro. Davi, você está cuidando de pessoas que não têm nada a ver com você. E aqueles que são preciosos, você está negligenciando. Não estaríamos nós, no nosso dia a dia, fazendo a mesma coisa?
Não estaríamos nós negligenciando o amor dos que estão próximos, os domésticos da fé, que Paulo fala aos Romanos, principalmente os domésticos da fé, em favor daqueles que estão lá no meu trabalho, no tribunal, que estão comigo, no hospital, sei lá onde mais, nas repartições, nas empresas. Eu me preocupo, me ocupo, e aqueles que estão próximos, eu negligencio, né? Então eu vou colocar para você algumas lições desse texto para nós, né? E eu não vou me aprofundar em algumas coisas que são evidentes, né? É evidente que o amor muitas vezes não passa exatamente pela relação corporal. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muita sedução. Muita sedução. Irmãos, até campanha de chuteira ele é feito por mulher. Eu não entendo isso. Outro dia eu estava vendo uma propaganda na televisão que tinha uma mulher, né, com a bola e uma chuteira. E eu falei, não entendi a relação não. Mas, né, o sensualismo publicitário, o sensualismo das novelas, o sensualismo dos noticiários nos leva a negligenciar aquilo que é mais próximo de Deus na família. A gente começa a deixar essas coisas entrarem na nossa vida e no nosso coração. Aminon, na verdade, ele estava tendo um desejo carnal, que não se confunde com amor. Hoje as pessoas estão dizendo para eu te amo. Na verdade, não está amando, está desejando, porque a mulher é muito bonita. A mulher, ela passa horas cuidando do corpo. A mulher passa horas se aprontando. E fosse um outro tempo, eu ficaria por aí. Mas como nós estamos vivendo tempos modernos, o homem também passa horas cuidando da unha, horas cuidando da pele, do cabelo, né? Depilando. Oh, terrível, não é? Depilando. Vai lá para a academia, fica lá, todo mundo está preocupado com isso, irmãos. Estou preocupado com isso. Espera aí, deixa eu te falar uma coisa. A essência do amor, a presença do amor na nossa vida é espiritual. O que eu cultivo diariamente na minha casa, na atração do outro por mim, tem que ser muito além do corpo. Porque eu vou falar uma coisa, desculpa, eu vou repetir isso aqui. Beleza tem tempo de validade. Pelo menos a beleza conforme o mundo encontra. Nem todo mundo vai ter a sorte que eu tive, irmãos. Entendeu? Nem todo mundo. Não é? E sem academia. Essa maravilha que está ali, está sem academia. Né? Só vejo fazendo a unha ali. Faz. E ainda conta, tirei só 2 bifes hoje. Né? Tem essas coisas maravilhosas da casa. Fala, tirei 2 bifes hoje e economizei R$50. Né? Não é maravilhoso? Isso, irmãos, precisa formar aquilo que eu chamo de relacionamento amoroso. Não é isso aqui. Aminon estava... Tanto é verdade que aquilo que está sendo dito pela palavra diz assim, olha... Depois que ele descarregou as energias hormonais, ele se desinteressou pela irmã, da mesma forma como tem casamento aí, que não sobrevive ao 2º ano, porque depois o cara fala assim, não é bem aí. Né? Gostei, outros dizem, gostei tanto de casar que vou casar de novo. Né? Porque faltou a substância do amor. Da mesma forma que falta a substância do amor na presença do pai, na presença da mãe, no exercer o amor com autoridade, sabendo prever os momentos de dificuldade, sabendo prever os momentos em que eu me sinto, meu Deus, eu olho no espelho e falo assim, Jesus,
aumenta a miopia da minha esposa, né? Por quê? Porque aquilo que você é, nós temos muitos jovens aqui na igreja. Hoje pela manhã, Zenilda chegou para mim e falou assim: pastor, você tem que cuidar dessa barriga, pastor. Essa barriga é perigosa, é uma barriga perigosa. E eu falei, Zenilda, isso não é barriga. Eu, quando era mais jovem, eu tinha um peitoral muito forte e pesado. Caiu. Foi simples. É isso, né? Então, quando chega a idade, amigo, aí fazer academia se torna muito mais difícil, né? E parece que tem uma coisa que fica... Você evita de comer, mas tem uma pessoa que fica soprando. Parece que para você, né, é vento, aerodinâmica, né, para a pessoa ser mais aerodinâmico, né? Desenvolva o amor dela, né? Porque depois você vai ser aquele bombeirão que fica lá, igual colocaram no Facebook, o cara gordão. Aí colocaram assim, como... Foi isso mesmo, colocaram assim, como ele passou no exame prático. Cara enorme, gigantesco, né? Mas é isso, é a fatalidade do nosso dia a dia. Agora, se você firmar a sua vida na espiritualidade das relações, você vai ver que há uma demanda interior entre eu e você que vem do céu. Deus quer que você seja um espírito livre. Para isso Jesus veio, para que você fosse livre, para que você não dependesse de nada, para que você não estivesse sujeito a nada. Eu só estou sujeito à autoridade do Senhor, amém? Então eu preciso aprender com Deus com essa palavra. Ainda que o meu coração me traga lembranças amargas, e é isso que eu coloquei. No versículo 23, para você ter uma ideia da tragédia que é essa história, irmãos, no versículo 23 de 2 Samuel 13, 23, uma mão só, olha a rapidez, olha a agilidade. 2 Samuel 13, 23. Irmãos, olha isso aqui. Olha isso aqui, irmãos. Decorridos 2 anos inteiros, 2 anos se passaram desde que o fato aconteceu, tendo Absalão tosqueadores, e ele convidou todos os filhos do rei. Ele convidou todos os irmãos. 2 anos depois ele ainda estava com ódio do irmão, querendo matar o irmão, e matou o irmão. Sabe por quê? Que ele convidou o rei para ir também. Está aqui na palavra. Ele falou, vamos lá com a gente. O rei não foi. Não foi. Tem coisas que a gente pede e o pai não faz. Porque está ocupado com outras coisas. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos nos preparar para não fazer igual. Seja para o seu filho o pai que você gostaria de ter tido. E isso você só vai conseguir porque você hoje é nova criatura, amém? E eu estou falando isso porque o Senhor falou, mas avisa o meu povo que ele não tem que ficar à beira do caminho choramingando, porque eu lhes dei um novo coração. Você pode dizer glória a Deus. Você não depende das coisas do passado. Não vai decorrer 2 anos para você lembrar, me maltrataram. Não vai correr 2 anos para você fazer, eu nunca recebi um abraço do meu pai. Não vai decorrer 2 anos, porque Deus hoje está te abraçando e falando, é para você, para te avisar que você hoje é nova criatura, e eu dou para você um novo coração. Para aquele que ama, para aquele que está debaixo da orientação do pai, porque eu sou pai. Eu sou guiado por um modelo que vem do céu, mas eu sou um pai um pouco prejudicado, porque eu não consigo seguir perfeitamente os modelos, e os meus filhos olham para mim e falam assim, coitado do meu pai, ainda que tente, nunca vai conseguir chegar à perfeição que é de Deus, mas se enganam, porque só a alegria de você olhar para a sua casa e falar assim, consegui refletir na minha vida o espelho do pai. É quando você consegue ser espelho para os seus filhos, para refletir a glória de Deus. Que não seja minha glória,
mas seja a glória do Pai, a Ele toda a honra. E é esse o trabalho que a gente tem que exercitar na nossa vida, porque eu preciso exercitar o meu espírito, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, eu preciso gastar tempo para que a mesma força que eu desejo para o meu corpo, ela sustente a minha alma. Davi não fez isso. Onde está aqui aquele menino que se ofereceu, aquele menino que encarou o gigante? Onde está o menino que poderia abraçar Absalão e falar: Absalão, o que houve aqui foi uma tragédia. Nós vamos sentar com Aminon, nós vamos conversar, eu vou disciplinar Aminon e isso vai parar. Nós vamos nos ajoelhar perante o Deus Todo-Poderoso e falar: perante o Senhor que é Pai, nós colocamos o nosso pecado para que sejamos resgatados, para que o sangue não seja derramado. Não, ele simplesmente se sentiu irado e se omitiu diante das coisas. E nós precisamos aprender que muitas vezes a pessoa que está irada, ela não traz solução. Não só ter ira, é preciso ter atitude. Não basta apenas reconhecer que há um erro, é preciso ter a atitude de virar a mesa. Lições que eu quero, para a gente terminar. Lições de aparentes vitórias que são verdadeiras derrotas. Lições de aparentes vitórias que são verdadeiras derrotas na nossa vida. O sucesso do rei não representou vitória na área familiar. Isso é a pior tragédia que pode cair sobre a vida de uma pessoa. A pior tragédia. Você cuide dos seus filhos, que você cuide dos seus pais, que você cuide da sua vida perante o Senhor. Porque o Senhor disciplina aqueles a quem ama. E o Senhor está trazendo uma palavra de disciplina para a igreja. Até onde vai o seu amor por mim? Qual o preço daquilo que você me oferece? Qual o custo? Não transfira a responsabilidade. Davi não tomou as providências necessárias, transportando sua responsabilidade para Joabe e depois para Talmai. Pega 2 Samuel 14, 21. Irmãos, transferir responsabilidade é uma coisa fácil. Você chega e fala assim: pastor, conversa com meu filho. Pastor, ora por mim. Então o rei disse a Joabe: eis que faço o que pedes. Vai, pois, e faz voltar o mancebo Absalão. Olha só como que ele está atribuindo a Joabe aquilo que devia ser dele. Aquilo devia ser dele. Irmãos, abraçar o filho. Irmãos, abraçar o pai. Amar. Amar é o gesto. Amar não é palavra. Não adianta você virar para mim e falar: pastor, amo você, se no dia a dia você não estiver presente. Amor é gesto, e gesto você só consegue realizar com presença. Amém? Considerem verdadeiros os sentimentos dos filhos. Davi omitiu-se quando todos viam que havia algo de errado. Irmãos, uma vez eu atendi um casal, e o casal falou uma coisa para mim, disse assim: pastor, eu sinto que ele não me ama mais. Aí ele falou assim: isso não existe, não é verdade. Eu falei uma coisa para ele, falei: é verdade e existe, porque se ela está sentindo, ainda que você não tenha feito, é verdade, ela está sentindo assim. Então é preciso que você dê uma resposta de amor para aquela pessoa. Porque se você está sentindo, o outro precisa chegar até você. Né? Às vezes acontece isso, né? Quando o homem é muito bonito, a mulher é ciumenta. Né? E a mulher ciumenta fica entristecida às vezes, né? Aí eu falo: minha querida,
Não é assim. Né? Não é assim. Né? Então, você vai apagando aquele incêndio. Você vai falar assim, tudo que eu sou, né? Tudo que eu... Não é isso, Expedito? É isso aí. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Entendeu? Eu Expedito aí na área. Entendeu? Aí essa presença, essa conversa, esse diálogo é que vai provocando, vai acalmando a tempestade. Entendeu? Vai acalmando. Por exemplo, a mulher fica aí ajeitando a franjinha que não existe. É uma coisa... Você devia colocar em um aplique aí. Põe um aplique. Mas, por favor, não venha à igreja com esse aplique. E, irmãos, considerem verdadeiros os sentimentos dos filhos. Davi omitiu-se. Às vezes a gente também, como pai, a gente tem que reconhecer isso. Às vezes as tormentas são tão grandes que você se perde na atenção ao outro. Né? Seja mais explícito no seu amor. Isso não é só para o pai com o filho, mas o filho com o pai. Não vou fazer isso aqui, mas quantos aqui costumam chegar em casa e abraçar os seus pais e falar, pai, eu amo você. Né? Às vezes você enfrenta, porque às vezes você não tem problema no casamento, senão de comunicação. Às vezes chega o casal no atendimento e fala assim, pastor, ele não me ama mais. Aí ele vira e fala assim, pastor, eu amo essa mulher demais. Aí você fala, qual foi a última vez que você disse isso para ela? Qual foi a última vez que você deu para ela uma flor? Porque muitas vezes... Irmão, presta atenção em mim aqui. Vou falar uma coisa para você. A verdade. Às vezes a gente vê o namorado, o noivo, né? E eles estão assim, apaixonados. A mim não sentiu essa paixão, essa atração. Muito carinho, né? Mas a pessoa se casa e perde isso. Nós que somos do Senhor, nós não podemos perder. Porque o amor é um gesto e ele precisa ser cultivado todos os dias. Então, às vezes, por falta de comunicação, você precisa chegar para o outro e falar assim, eu amo você. Eu amo você. Você precisa chegar para o outro e falar assim, olha, nesses anos todos, você foi a pessoa mais importante da minha vida. Ouviu, Jânio? Né? É? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes você não percebe quando a flor vai murchando. Você não percebe. Você não percebe o filho que passa e fica quieto num canto. Né? Você não percebe que o outro está precisando de uma palavra. Você fala e o amor exprime o gesto, a atenção. Não negligencie o amor para com seus filhos. Ainda que você não os tenha hoje, guarda no seu coração a certeza de que você precisa ser para os seus filhos aquilo que hoje você fala, poxa, tão bom se eu tivesse recebido isso. Seja para os seus filhos o pai que você gostaria de ter tido. Esse é o seu desafio. Deus não está pedindo que você olhe para o passado. Deus não está perguntando para você como tem sido a sua vida. Deus está pedindo para você, creia, tenha fé e profetiza sobre o tempo que há de vir. Que é sobre ele que eu vou trabalhar. Eu não vou trabalhar sobre o passado. Você é nova criatura no Senhor, amém? Não reagem efetivamente, apenas sentem raiva e não agem diante do problema. Não basta sentir raiva diante de uma realidade. Busque solucionar o problema. Você está com algo com seu pai? Conversa com seu pai. Está com alguma coisa com seu filho? Conversa com seu filho. É preciso que haja condescendência, elasticidade, flexibilidade de relacionamento para que parte e parte possam
criar um lar. Porque esse foi o sentimento que Deus deu para nós. Porque se Deus sentisse como nós sentimos, se Deus reagisse como nós reagimos, nós hoje estaríamos fulminados. Porque não merecemos. Não merecemos. Se nós não merecíamos o amor de Deus e obtivemos misericórdia, nós precisamos, por obrigação, fazer a mesma coisa com os outros. Se Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, nós não podemos ser juízes, mas devemos ser doutores em tratar as feridas dos outros. Sobretudo quando for pai e filho. Está perto. Está perto. Os pecados de Davi o impediram de culpar seus próprios filhos. Como é que eu vou disciplinar o meu filho se os meus pecados são claros, são expostos? Uma vez um rapaz da minha idade, por isso eu falei um rapaz da minha idade, né? Ele largou a família, saiu de Itaperuna e foi para Campos. E em Campos ficou com a outra por um tempo, uns 2 anos. Mas todo relacionamento, depois você percebe que fez uma besteira e tenta voltar ao passado. Ele retornou a Itaperuna, reestabeleceu seu relacionamento com a antiga esposa. E um dia ele chamou o filho ia sair, e ele virou para o filho e falou assim: não vai sair, vai ficar com essa mulherada aí da coisa, que é isso? Que é isso? Ele virou para o pai e falou: pai, fosse a minha mãe, eu pararia para ouvir. Mas você, eu te conheço. Saiu. Né? Davi tinha uma história de omissão. 2 anos depois, nada tendo sido feito, Absalão convida o pai e ele não vai. Que é o pecado, criando raízes na pessoa, na casa. Não pensa você que o pecado que você admitir no seu coração, que ele não vai criar raízes em outras pessoas. Ele vai se desenvolver. Porque você é mestre da sua casa. Você está criando padrões. Você sabe que ontem eu estava ouvindo, desculpa agora ser pai, eu estava ouvindo a pregação que o Lucas fez aqui na igreja e que eu não estava presente. E eu falei, eu criei um camarada mais violento na palavra que eu. Não é? Não é? Mais incisivo na palavra. E isso, eu agradeço a Deus, porque os dois, para mim, são um padrão tremendo. O Gabriel tem dons de Deus ligados a aconselhamento, que excede até o meu. Sabe por que isso? Porque o que eu cultivo no meu coração cria raízes e alcança o coração daqueles que estão ao meu redor. Quando você cria amor, você produz amor. Mas há muitas casas onde estão adernando aí em águas de mágoa, de rancor, de maledicência. Essas coisas alcançam e colocam todo o ambiente em tristeza. Falo para você, seja hoje você o Lázaro, para tornar diferente aquilo que está morto, para fazer diferença através do testemunho, que é o testemunho que atrai. Irmãos, se você tem ou vai ter filhos, se você é filho, eu aprendi uma coisa na minha vida. Há coisas que você não precisa nem falar para os seus filhos. Já falei isso 5.000 vezes aqui, mas 5.000 vezes, mais uma vez, não dói. Eu dava aula num pré-vestibular em Itaperuna. Fizeram uma reunião para que os pais pudessem dizer para os professores quais são os problemas que eles enfrentavam em casa com seus filhos.
Então o auditório era muito grande. E uma mãe virou e falou assim: eu quero falar agora com o professor Francisco de literatura, porque eu tenho me esforçado para que a minha filha leia alguma coisa e aquela menina, ela não lê nada. Eu me esforço, mando, põe de castigo, brigo, ela não lê nada. O que é que o senhor me aconselha? Eu falei: vou fazer uma pergunta para a senhora. Qual foi a última vez que a senhora leu um livro? Ela falou: faz muito tempo. Eu falei: o problema está aí. Ninguém segue aquilo que você acha bom. A gente segue aquilo que você vive por ser bom. Né? Como é que você vai pedir que uma pessoa leia a Bíblia se você não lê? Como é que você vai pedir uma pessoa que tenha relacionamento com Deus se você não tem? Como é que você vai pedir para os seus filhos que eles estejam envolvidos no reino de Deus se você não se envolve? Então, essa é a proposta que Deus está falando. Deus é Pai. Deus está falando para nós. Os nossos pecados alcançam dos outros. O pecado, ainda que perdoado, tem consequência. Por isso que o filho de Davi morreu. Porque ainda que Deus perdoe o meu pecado, as consequências perduram. As consequências perduram. O que você faz hoje alcança o tempo de amanhã. Quando alguém está com a arma na mão e mira no alvo, olha, se ele movimentar aqui perto, junto da arma, 2 centímetros, no alvo vai representar 2 metros. A bala vai errar 2 metros. E a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Errar o alvo. Quando você fala assim, pequei, eu errei o alvo. Eu errei o alvo. Hoje eu faço uma coisa que é um nada. Mas lá na frente é longa a caminhada. O erro é distante. Então, e por último, não dedicou Davi tempo aos filhos. Quando se apercebeu, Absalão já estava morto. 2 Samuel 18:33, que ele chora por Absalão. Fala: Absalão, Absalão, meu filho. Né? Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel 18:33. Minha sogra falou uma coisa para mim que eu guardei como lição. O meu filho, quando você quiser trazer rosas para mim, traga enquanto eu estiver viva. Porque depois de morta eu não vou poder fazer nada com elas. O abraço que você tem que dar para a pessoa que está do seu lado, você vai dar ao término do culto. O abraço que você tem que dar para o seu pai, para a sua mãe, seja ele quem for. Quem for. Dê no tempo oportuno. E vou te falar mais. A palavra, o Salmo não está dizendo, o mandamento não é que você honre pai e mãe que sejam segundo o padrão de Deus. Não diz não. Honra teu pai e tua mãe. Só. Teu pai e tua mãe. A única coisa que você tem que saber é se você está diante do teu pai e tua mãe. Porque é seu o compromisso de abraçá-los, de amá-los, de orar por eles. Porque a oração move o coração de Deus. Eu posso olhar para o meu pai e falar assim: meu pai não vale nada. Meu pai é um cara, olha, eu tenho que orar por ele. Minha mãe é uma pessoa muito errada, minha mãe é caloteira, o trabalho dela, eu tenho que orar por ela. O que vai mudar a minha mãe não sou eu, mas é Deus que ouve a oração daquele que pede. Então, nessa noite, nós vamos orar pela sua casa. Eu queria que você trouxesse ao seu coração essa certeza. E você vai ser instrumento para que a verdade se estabeleça na sua casa. Às vezes, há coisas que a gente tem dificuldade até de falar, mas que é preciso ser dita. Fugir da verdade é se esconder por trás da peneira. É você falar assim: olha, eu preciso falar, eu preciso conversar. O que Davi não fez foi sentar e conversar.
falar, escuta uma coisa. Vamos colocar as coisas bem claras, ainda que as consequências sejam terríveis. Mas eu preciso ser servo de Jesus. Há coisas, irmãos, que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Essa história de perdão, puxa, como que eu gostaria que tivesse sido, vamos selecionar aqui, tira essa página. Gostaria muito. Abraçar o inimigo, fazer bem aos que me odeiam, honrar pai e mãe. Como eu gostaria que isso não tivesse, mas está aqui. E eu sou parte do reino de Jesus. Aquilo que eu sou faz diferença no mundo. Aquilo que eu sou vai salvar muitas pessoas, porque talvez eu seja o único evangelho que essas pessoas possam ler. Talvez você seja o único evangelho de verdade que as pessoas vão ler. No lugar onde você trabalha, na casa onde você mora, o evangelho da verdade, baseado na Bíblia, na correção que você sim pode fazer. Isso que você está fazendo é errado. Isso que você está fazendo é errado. Davi vem nos mostrar exatamente isso. Seja o amor a medida de todas as coisas na sua vida. Amém?